Fábio, sobre essa questão de um partido policial, de um partido miliciano, né? Você concorda com essa afirmação, Fábio? Então está cada vez mais, não digo que todo mundo, todos os policiais, todos os militares do Exército compõem esse partido, mas cada vez mais é visível um conjunto de pessoas que criou informalmente ou por afinidade um partido militar, policial e miliciano, né? Um partido de orientação fascista, talvez em alguns setores até de orientação nazista, né? Então há setores relevantes aí compondo esse partido. O Exército não tem se comportado, né, em sua maioria, os comandantes não têm se comportado como profissionais, como pessoas responsáveis pela defesa do território brasileiro, mas como um partido em luta aberta, cotidiana e com as mais diversas artimanhas, inclusive com ameaças ao STF, para manter o poder, para manter o controle sobre o aparelho estatal. Então, nós temos uma situação muito grave. Esse partido precisa ser compreendido pela sociedade brasileira e enfrentado agora. Nós vamos pagar ainda mais caro. Nós já estamos pagando muito caro, mas o objetivo do Bolsonaro, pelo que ele tem dito e sempre disse, era matar no mínimo 30 mil, então é objetivo de assassinato. Ele diz isso, o objetivo de assassinar as pessoas que discordam dele, quem ele acha que é de esquerda, né? Quem ele acha que é inimigo, todos aqueles que são seus adversários. Ele diz isso. Ele diz isso, ele presta homenagem a assassinos, a torturadores. Ele acha que esse é o método. Foi assim que ele se comportou quando servia ao Exército, sem respeito, inclusive, por seus colegas, sem respeito à vida dos seus colegas de farda, né? Então, por que ele teria respeito a pessoas que ele considera inferiores, né? Então, a discussão, né, Fábio? Até a gente está vendo uma fala do Luiz Nassif, jornalista Luiz Nassif, na semana passada, em que ele fala que, vamos dizer assim, existiria setores insatisfeitos no Exército Brasileiro em relação à figura do Jair Bolsonaro, ou seja, quando ele fala do Nordeste, como Paraíba, aquela história que a gente falou na semana passada, para os militares que têm um perfil realmente mais nacionalista, porque realmente deve ter dentro do Exército esse perfil de militar, que conhece um pouco a história do país, não pode generalizar do ponto de vista de saber que todos os militares. Você acha que existe uma insatisfação de uma ala militar em relação ao Bolsonaro? Eu precisaria acompanhar de dentro para saber, né? Mas o que é que eu tenho visto? Há uma insatisfação. Por exemplo, o general que presidia os Correios foi expulso. É uma insatisfação, ele se opôs à privatização dos Correios. Esse tem uma noção distinta. O general Paiva Cruz, Santos o, Cruz? não, um outro, Paiva, alguma coisa, Paiva Cruz, eu acho, Paiva alguma coisa, que, que reagiu ao ataque aos nordestinos, que ele chamou de melancia. Esse expressou uma opinião contra o preconceito regional, contra o preconceito aos nordestinos, mas é um defensor absoluto da ditadura, uma pessoa também É o defensor de Rocha Paiva. defensor de ditadores, foi defendido pelo ex-diretor do Gabinete de Segurança Institucional, que serviu ao Temer, o Etchegoyen, tradicional defensor da ditadura, da morte dos adversários. Então, não vejo nenhuma esperança daí. Certo? Pode haver divergências pessoais ou com falas. Também não acho que haja um setor expressivo no exército de nacionalistas.
esse setor no Exército, pelo que eu tenho visto as afirmações dos generais, das leituras, é formação rasteira, rasteira de revista Veja, de revista cotidiana, né? Com indicações de leitura do general Mourão durante a campanha, que eram racistas mesmo, indicações de leitura lá dos anos 30 do século passado, né? Leituras absolutamente postas em descrédito, como Oliveira Viana, né? E outros, Gilberto Freire, com seus problemas, né? Então, é uma formação rasteira, subserviente aos Estados Unidos. Talvez haja alguma divergência ainda com relação aos Estados Unidos por, por uma defesa do controle interno, mas o Exército, basta ver, o Exército tem se portado como quem concorda absolutamente com o ultraliberalismo, a venda das estatais, a liberação total do comércio, a transformação o retorno do Brasil a um país simplesmente vendedor de commodities. O Bolsonaro disse isso hoje. Ele disse: não, nós temos que extrair minérios das reservas indígenas, porque o que é que nós temos? Nós somos exportadores de commodities, senão não tem nada. Então, para eles, para os setores do Exército, nós somos isso, somos só isso. Tá? Eles vão estar por cima, né, comandando com cargos, com benefícios, com gratificações, né? Para eles isso é o que importa. O Exército Brasileiro tem recebido material bélico faz 2 ou 3 anos, material bélico gratuito, né, entre aspas, dos Estados Unidos, tá? Em programas de colaboração. O Mourão disse que nessa disputa entre China, Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, nós sempre estivemos ao lado dos Estados Unidos e continuaremos. Então, não Inclusive, acho ele que continua defendendo, né, a posse do Eduardo na embaixada, ele voltou a reafirmou novamente isso. essa questão, né? Eu não vejo contradição interna. Acho que o Nassif, ou ele tem fontes muito boas internamente e nós não podemos perceber isso, ou ele está, assim, sabe, às vezes num período difícil a gente quer ver uma esperança onde não existe, tá? Eu acho que esse partido do Exército é um partido, as declarações do general aposentado Vilas Boas garantiram o golpe, depois mantiveram o golpe, ameaçaram o STF, então se portou como partido da mesma forma que o Moro se portou como partido, né? É um partido, eu esqueci de colocar alguns procuradores Uhum. nesse partido do Exército, da polícia e dos milicianos, de parte do Exército, parte da polícia, parte dos milicianos. Então, eu não tenho esperança em generais nacionalistas. Não tenho, isso já é coisa do passado, desde a derrocada do Marechal Lott, certo? Você não tem um setor do exército e a expulsão dos militares nacionalistas e às vezes até morte, Pois é. como houve no Rio Grande do Sul durante a ditadura, que você tem algumas contradições internas, né? Que o Geisel promoveu, mas nem o patamar do Geisel, que já era de absoluta subserviência, nós temos mais. Nós temos setores militares ultraliberais, não tem nenhuma noção de Brasil, tem noção só de proximidade com os Estados Unidos, de defesa dessa ideologia arcaica, como se estivessem nos anos 50 do século passado, de uma Guerra Fria. Tá? E como Guerra você vê, Fria. Fábio, esse ataque. Nem entendem o mundo hoje, né? Uhum. Como você vê, Bray, esse ataque que ele fez direto ao presidente da OAB, a OAB ela tem uma atuação também, vamos dizer assim, política ao longo da história do Brasil, né? Nas diretas já, a OAB, ela, quer dizer, é um ataque também a essa instituição, às instituições. Né? Não é só um ataque às instituições, é um ataque a uma concepção filosófica dos direitos humanos. É um ataque feito, preparado, treinado. As pessoas na população brasileira têm sido treinadas
em grande parte por muitos programas policiais, para ter raiva dos direitos humanos, para serem contra os direitos humanos, para imaginar que os direitos humanos são contra elas, né? Então, é um ataque não só à OAB, é um ataque ao direito, à advocacia, à defesa das pessoas perante o poder de Estado. É um ataque, vamos dizer, tá aí um ataque essencialmente nazista, certo? Esse é o Olavo de Carvalho, defende a luta contra o iluminismo. O que é que ele quer dizer iluminismo? O iluminismo também é a filosofia do nascimento do capitalismo e do mercado, do liberalismo. Ele, na verdade, está contra o iluminismo, da ideia que surge já em Spinoza, a ideia de que todos têm direito a ter suas visões políticas e não ser perseguidos por isso. Certo? Visões políticas, visões religiosas, né? Então, é lá de ataque ao Spinoza, né? Bem Então, obscurantista, né, nesse sentido também. isso, é um ataque motivado porque eu estou no poder, então eu vou usufruir disso. Eu vou me locupletar com isso, eu vou eliminar todos os que são contra e eu vou me manter perpetuamente aqui. Esse é o objetivo. Né? Então eu não tenho nenhuma esperança no exército, certo? Não sei, eu tenho alguma suspeita de alguma visão nacional, onde na aeronáutica, que se opôs a participar, não sei se nacional, mas pelo menos profissional, que se opôs a participar do governo. Não é papel de generais, brigadeiros e almirantes participarem do governo. Certo? Não é. Isso não é partido político. E também a Marinha, porque houve um trabalho muito interessante, uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado defendida por um capitão da Marinha, não sei capitão de quê, de fragata, alguma coisa, não sei, que falava da Amazônia Azul, a defesa da Amazônia Azul, que é o conceito de mar territorial brasileiro e Uhum. petróleo e suas riquezas. Tá? Então, é um trabalho muito interessante que eu tenho. Né? Tem na internet, né? Se eu não me engano, a defesa da Amazônia Azul. É que eu li faz uns 3, 4 anos. Então, é um trabalho interessante. Daí, pode ser que haja nessas duas forças, a Marinha Aeronáutica, uma divergência. E até porque na Marinha, a Marinha sofreu um ataque muito grave, porque ela era o centro pensante do programa nuclear brasileiro com o almirante Otto, né? E ele foi essencialmente atacado pelos setores da inteligência dos Estados Unidos, com a Uhum. conivência da justiça, e com a conivência dos setores militares que ficaram calados diante dessa injustiça Há uma imensa. possibilidade, há uma possibilidade, Fábio, de, em último caso, seja, em que tenhamos um momento aí, vamos dizer assim, olha, Bolsonaro não tem mais condições, vamos derrubar o governo Bolsonaro, que os próprios militares deem um golpe no Bolsonaro. Você acha que é possível isso? Não, eu acho que os militares vão defender o Bolsonaro de um golpe. Né? De um golpe, não, de um impeachment, de uma interdição. Hoje, aquele outro que também não é boa gente, o Miguel Reale Júnior, né, foi o responsável pelo pedido de impeachment da presidente Dilma, defende não mais um impeachment, ele defende uma interdição por absoluta incapacidade psiquiátrica do Bolsonaro continuar governando. Então ele propôs, hoje ele é do PSDB, propôs essa interdição. O PSDB começou essa brincadeira de mau gosto, de não vencer nas eleições e vencer através desses golpes palacianos parlamentares. Então, se houver um movimento pela interdição do Bolsonaro por parte de partidos de direita, de esquerda e tal, eu acho que o Bolsonaro vai se fiar, vai se apoiar nos setores do Exército que são absolutamente subservientes a ele, concordam com o seu programa, se sentem parte do comando militar do Sul dos Estados Unidos, Southcom,
e a Quinta Frota, que foi reativada, eu não sei se já assumiu, mas um general brasileiro ia ser parte do Comando Sul do Exército, das Forças Armadas Americanas. Quer dizer, o grau de subserviência é imenso, né? Foi Isso, convidado, né? Um dos generais foi convidado a compor o Comando Sul, né? Verdade. isso, o André Mota Araújo, no canal GGN, fala no período dos nazistas, quando ocuparam a França, criaram a República de Vichy, e a suprema subserviência, a França mandou o embaixador francês para Paris para ser embaixador do governo de Vichy em Paris ocupada. Essa pessoa, inclusive, foi depois condenada e condenada à morte. E até hoje é vamos dizer, das vergonhas para os franceses essa república. Né? Isso. Então, nós vivemos essa vergonha. A vergonha de que grande parte do exército brasileiro aderiu incondicionalmente a um projeto de retransformar o Brasil no período da República Velha, né? O Temer acertou nisso. Ele diz: o governo do Bolsonaro está sendo bom porque seguiu o meu. Imagine, na cabeça dele, ele está sendo bom, não é ele que está desempregado, né? Não é ele que está na miséria, na fome, nas ruas, sem atendimento médico. Então, o projeto do Temer, naquele Ponte para o Futuro, era o que? O retorno a um Brasil vendedor de café, e hoje em dia de soja, de gado, de petróleo bruto, de gás também. Então, é um Brasil minério de ferro, é um Brasil simplesmente das commodities. E olha, isso é trágico, sabe por quê? Porque as commodities, esse setor, junto, representa só 5% do PIB brasileiro. 5%. Então, esse governo é inimigo dos outros 95% da economia brasileira, do PIB brasileiro. Essa informação é dada no site de um economista que tem tido boas posições, o economista Paulo Gala, né? É um banqueiro, ou ex-banqueiro também. Já temos 3 banqueiros se opondo, né? Pelo menos um deles claramente de esquerda, que é o Eduardo Moreira, né? O Paulo Gala tem posições às vezes muito boas, né? Pelo que eu tenho visto, e o André Lara Rezende também, né? Que foi do governo Fernando Henrique, também tem Inclusive, posições se deu